Shalom, shalom, família, Bnei Israel, filhos de Israel. A gente vai começar a ler Oséias, né, do capítulo 11, do 11, versículo 7, até o 12, versículo 12, tá? Bom, vamos lá. Então, aqui vai falar um pouco sobre Israel. Você lembra quando, para Jacó, né, depois que os filhos dele destroem Siquém, né, o Criador aparece de novo para ele e faz uma promessa: você será uma multidão de nações, uma nação e uma multidão de nações, uma congregação de nações, uma carrala, né? Carrala vem de Querrilá, né? Então você será uma Querrilá de nações, uma congregação de nações, né? Querrilá é uma congregação também, tá? Bom, vamos ler o profeta Oséias para ver o que ele fala, que fala aqui sobre as duas casas de Israel, do jeito que fala lá, né, em Gênesis, beleza? Então, se você não leu as duas casas de Israel e não entendeu, né, ou se assiste o vídeo de novo, né, com relação à restauração das duas casas de Israel, porque fala sobre isso daqui o tempo todo, na Bíblia inteira, né? E ao mesmo tempo também, né, o pessoal fala assim: a Torá foi abolida. Será, guerreiro? Será? Né? Eu te pergunto, né? Será que isso aconteceu mesmo? Bom, vamos dar início. Oséias, vamos lá. Meu povo é impulsionado a apostatar. O que é esse apostatar aqui? A igreja fala que é quando o irmão sai da igreja e volta para o mundo. Por quê? Porque Efraim, aqui nesse tempo, aqui no profeta Oséias, o povo ainda estava na terra, né? Mas eles não estavam o quê? Seguindo o Torá, guerreiro. Tá entendendo o que é apostatar agora? Né? Mas a igreja fala assim: o irmão saiu aqui da igreja aqui e ele voltou para o mundo, ele voltou ele tá para apostasia. Ele não vem mais na igreja congregar com a gente. Não é isso daí não, guerreiro. É a mesma coisa que o pessoal faz nos dias de hoje. Vocês que estão dentro da igreja, que estão falando que que a Torá é maldita, né? Vocês estão apostatando também. Tá entendendo? Por quê? Porque o povo de Israel, principalmente o povo de Efraim, das 10 tribos do norte, né? Eles estavam na terra, que nem vocês estão na igreja, mas não estão seguindo Torá. Quer dizer, estão apostatando. Tá entendendo agora o que é apostatar? Meu povo é impulsionado a apostatar de mim. Embora eu tenha clamado ao El Elyon, ninguém quis exaltá-lo. O profeta Oséias falando. Como eu desistirei de ti, Efraim? Como poderei eu deixar de ti, Israel? Como eu te farei como Adamá? E como eu te estabelecerei como Zevoim? Meu coração bate dentro de mim, e minha piedade está crescendo por ti, ó 10 tribos. Né? Não, eu não executei o ardor de minha ira total. Eu não retornarei para destruir, ó Efraim, porque eu sou o poderoso e não homem, o Kadosh no meio de ti. E eu não virarei para ti em completa inimizade. Então, Efraim, as 10 tribos, né? Vocês podem pecar. Quem está fazendo maldade agora, nesse exato momento, eu vou redimi-los. Né? Mas depois, quando vier uma geração nova, que não tem tendência tão grande assim a se voltar contra mim, eu vou redimi-los. Eu não vou executar minha ira total contra vocês. Eles tiveram o seu alahá, o seu caminho em Yahweh,
Ele rugirá como um leão. Quando ele rugir, então os filhos de Israel, as 10 tribos, temerão desde o mar. Eles tremerão como a ave que fora de Mitzraim, fora do Egito, ou como a pomba que está fora da Síria, de Ashur. E eu os colocarei de volta nas suas próprias casas, diz Yahweh. Efraim, cerca-me com mentiras na casa de Israel, né? Com uma decepção. Mas Yahudá ainda rege como o poderoso e fiel ao Kadosh. Por exemplo, aqui está falando bem de Judá em algum certo tempo, mas depois você vai ver que vai falar, né? Puxando a orelha também. Hoje em dia acontece exatamente isso. A igreja aboliu a Torá. Mas os irmãos judeus, apesar de não seguir completamente a Torá, ainda assim seguem um pouco de Torá. E está lá na terra. Então, toda vez que você começa a se redimir, começa a seguir um pouco de Torá, volta para lá. Então, assim, infelizmente, os nossos irmãos judeus, eles seguem muito Talmud, Cabala, Zohar, Quântica, Shem HaMevorá, Maimônides, né? Que mais? Torá oral. Eles seguem um monte de coisa, mas Torá que é bom mesmo, bem pouco. Quase nada. Infelizmente, essa que é a verdade. Mas eles ainda assim têm a Torá no coração e tentam seguir. Não fala que ela foi abolida ou amaldiçoa ela. Por quê? Porque a Torá é o Mashiach. Tá entendendo? E tem uma visita aqui em casa, que uma galinha tá aqui. Eu acho que tá tentando botar um ovo. Descobri que uma galinha tá botando ovo, tá comendo o ovo dela e das outras galinhas. É só... Logo, logo vai pra panela. Pois é, infelizmente, nossos irmãos judeus, apesar de ser um povo muito bom, eles não clamam o nome verdadeiro do Criador, apesar de saber, né? Eles seguem a Torá bem mais ou menos, né? Que nem a gente tenta seguir, né? Eles vão conseguir seguir a Torá total? Não, não vão, né? Mas pelo menos tentasse, tirasse um pouquinho desse fermento, do fermento antigo, já seria ótimo, né? Mas como eles colocaram muito fermento com o paganismo que eles... Quando eles foram para a diáspora, eles aprenderam muito paganismo no lugar onde que eles estiveram. Aí eles voltaram com esse paganismo todo para quê? Para casa. Aí para tirar depois, meu irmão, é um saco. Tá entendendo, meu irmão? Eles tiveram seu alahá em Arra. Ele rugirá como um leão, e quando ele rugir, então os filhos de Israel temerão desde o mar. Eles temerão como as aves, como a ave fora de Mitzraim, ou do Egito, ou como a pomba que está fora da Síria. E eu os colocarei de volta às suas próprias casas, diz Yahweh. Efraim cerca-me com mentiras, e a casa de Israel com decepção, as 10 tribos. Mas Judá ainda rege com o poderoso, e é fiel. Ele está lá na terrinha até hoje. 12. Efraim se apacenta nos ventos e segue após o vento oriental. Ele diariamente acrescenta mentiras e desolação. E eles fazem aliança com os santinhos, os demônios. E o azeite é enviado para o Mitzraim, para o Egito. E Arra também tem uma acusação contra Judá. E punirá a Iacove de acordo com os seus alahotes. Você lembra que os filhos de Iacove falou assim, entregue-me todos os seus santinhos, né? Os seus demônios, né? Os seus
deuses pagãos, né? E os caras estavam com o negócio na mão, meu irmão. É que nem aqui, ó. Você lembra que a gente leu lá atrás? Que os filhos de Israel, né, se arrependeram. Talvez eles tenham pensado assim, essas coisas tudo aconteceu com nossa irmã, por quê? Porque a gente estava idolatrando. Ou senão a gente foi atacado por um monte de cidade. Por quê? Por causa da idolatria. Né? Yahweh também tem uma acusação contra Judá e punirá Jacó de acordo com os seus alarrotes, com os seus caminhos, e de acordo com o que tem feito, eles o retribuirá. E ele pegou o seu irmão pelo calcanhar, no ventre de vossa força, e ele teve o poder junto a Elohim. Sim, ele teve o poder sobre o Malak celestial. Você lembra que Jacó lutou contra o Malak celestial, pedindo a bênção? Ele prevaleceu e chorou, e fez tefilá, e fez oração. Ele achou a casa do poderoso, e ali ele falou conosco. Conosco. É mais de um, tá vendo? O pai e filho. Fazemos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. É sempre no plural que ele fala. E ele fez uma aliança conosco, né, com o meu filho e comigo. Com o pai e com o filho. O Criador tem várias maneiras de se manifestar. O Espírito Santo, né, é uma delas. O Machia é uma delas. O Pai é uma delas. O fogo é uma delas. O vento, a tempestade, o terremoto. Você lembra que ele desceu sobre o Monte Sinai em forma de fogo? Somente Yahweh Elohim Tsevaot é o seu nome e o memorial. Você lembra que os patriarcas sempre faziam altares para quê? Para invocar o nome do Criador. E o nosso irmãozinho judeu não invoca mais. Criou Hashem Hamevorá, que significa em nome pronunciável. No versículo 5 aqui, ó, vou repetir. Somente Yahweh Elohim Tsevaot, Elohayim Tsevaot é o seu nome. Só tem um, meu irmão. E o nome memorial. Né? E os patriarcas iam lá, faziam um altar para quê? Para invocar o nome de quem? Era do Senhor? Não. Era de Deus? Não. Era o nome de Rassatã? Não. Era o nome do Marco Feliciano? Não. Né? Era o nome do chapelão lá, como é que é o nome? Valdomiro Santiago? Não. É o nome de Yahweh. É o nome de Maria, de José, do Santinho que você segue? Não. Yahweh Tsevaot. Era esse o nome que os patriarcas invocavam. Né? Vou ler de novo. Olha só que bonito. Somente Yahweh Elohim Tsevaot é o seu nome. E o memorial. E o nome memorial. Só tem um nome, guerreiro. Sempre só teve um nome. Portanto, fazei techuvá, retornem, arrependam-se ao teu Elohim e guardai a piedade e o mishpat, o juízo. E guardai em teu Elohim continuamente. Continuando, vou virar a folha aqui. Ainda Jacó é um mercador. A balança da decepção está em sua mão, e ele teve a Ravá por oprimir. Efraim disse, sim, eu me tornei rico, eu encontrei poder, e em todos os meus trabalhos eles não acharão iniquidade em mim. Nada que seja pecado. Será, meu irmão? E Yahweh, teu Elohim, desde a terra de Mitzray, né, do Egito, ainda te farei habitar em Sucote. 10 tribos, eu ainda vou fazer você habitar em Sucote. Sucote é tendas. Eu vou fazer com que vocês voltem a seguir a Torá. E sigam o quê? Essa comemoração aqui, Sucote. Né? Aí você não segue mais as comemorações do Criador, mas você segue Natal, Ano Novo, Festa Junina. Tudinho essas comemoração pagando um tanto, guerreiro. É comemoração pagando um tanto. Se você soubesse o que é Natal, você não seguia mais, meu irmão. Ano Novo.
Comemoração ao deus Janus. Você sabe o que é isso, meu irmão? Quer dizer, você segue tudinho as festas do mundo, mas as festas do Criador, não, a lei foi abolida. Né? A Páscoa, por exemplo, a Pessa, você não segue, sendo que os apóstolos seguiam. E a gente já vai ver isso. Yahweh Elohim, desde a terra de Mitzrayim, ainda te farei habitar em Sucote, em tendas, como nos dias das moedas solenes, diz Yahweh. Ele vai fazer Efraim voltar a comemorar Sucote. E eu também te falei por meio dos profetas, e eu multipliquei as visões, e eu usei parábolas pelo serviço dos profetas. Você conhece uma igreja que tem uns profetas que fica profetando o tempo todo, meu irmão? De quem que está falando aqui das 10 tribos, né? Mas isso daí era na época do profeta Oséias. Tudo se repete nas escrituras. As 10 tribos o tempo todo fica profetando. Mas profeta em nome de quem? Do Senhor, de Deus, de Baal, né? Cuidado. A iniquidade em Guilade, certamente em Gilgal, sim, os seus altares são tantos como os montões e nos sulcos dos campos. E Jacove fugiu para a terra de Harã, e Israel serviu por uma mulher. E por uma mulher ele guardava ovelhas. Aleluia. E você fala que a Torá foi abolida, meu irmão, dentro das igrejas. A Torá é maldita. Interessante isso, né? Para e pensa. Será, meu irmão? Será que a Torá foi abolida mesmo? Né? Você viu que até os próprios filhos de Israel tinham idolatria no meio deles. Na casa de Israel, o patriarca. A gente tem sangue desses caras aí, meu irmão. A gente é descendente do quê? Das 12 tribos de Israel. E os mesmos valores que eles tinham é os mesmos que a gente tem. Os mesmos defeitos de caráter que eles tinham, os mesmos defeitos de caráter que nós temos. Nós herdamos disso geneticamente. As mesmas falhas que eles cometeram é as mesmas que a gente comete. Até os dias de hoje. Você está entendendo, irmão? Então, se você é um homem virtuoso, você herdou isso de quem? Dos patriarcas. Se você é um homem que tem defeitos de caráter, você herdou isso de quem? Dos patriarcas. Tá entendendo? Quando a gente chegar em Gênesis 48 e for falar sobre as bênçãos que Israel dá, o Israel moribundo, né, antes de morrer, dá para os filhos dele, a gente vai falar alguns defeitos e qualidades dos patriarcas. As mesmas coisas que eles faziam é as mesmas coisas que a gente faz hoje. Os mesmos defeitos que eles tinham, os mesmos defeitos que a gente tem hoje, não se engane. Né? É isso. Sempre foi isso. Né? As mesmas virtudes, né? os mesmos princípios e desejos. Né? Mas o que a gente não pode se afastar nunca é de quem? Da Torá. Mas a igreja insiste que a gente deve se afastar do que? Justamente daquilo que preserva a nossa vida. Estranho, né? Estão te dominando, estão te escravizando por isso daqui, ó. Né? Pelo entendimento, muitas vezes furado, que você segue. Eles pegaram a Bíblia toda, distorceram, tiraram fora de contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. E para a gente colocar esse negócio de novo no contexto, fica difícil, né? Precisa de um israelita para fazer isso.
E agora você vai começar a ver se a Torá foi abolida mesmo. Bom, eu sou Israel Ben Moshi, a gente vai ficando por aqui. Shalom, shalom, Boker Tov, Laila Tov, Erev Tov, dependendo do horário que você está assistindo. Até a próxima. Tchau, tchau.